E aí, pessoal, o tempo sempre é curto, né? Nossa, ficaria mais meia hora lá. É, Mas conseguiram se apresentar? Sim. sim. Beleza. Sim. Galera, Apresentar e vamos. discutir. Nino, já vai começar aí, eu tenho... Vou só pegar um aquecedor que aqui eu tô para congelar, com licença. Não, pega lá o aquecedor. Coloca aí, pessoal, no chat. Coloca no chat aí uma, duas linhas aí que vocês anotaram, os grupos que tiverem discutido, né, chegado a algum tipo de conclusão. Coloca aí só para a gente debater alguma coisita aqui, aí no nosso chat do Zoom, tá bem? E aproveito nesse meio tempo para dar aí boas-vindas a quem eu não tinha visto ainda na câmera, a Flávia, a Mariana, a Maria João, a Amanda, quem mais aqui? A Van, Grande Paulo está aí também, Daria eu não tinha visto ainda, Alexandre também não, cadê mais? O Rodrigo não tinha visto, Gladstone, mais uma Pâmela ali também, a Pâmela Dias, Andréia Monteiro, quem mais? Nathalie, a Henrique e a Amanda, legal. Então, olha, a Amanda já colocou ali, ó, planejamento do crescimento a longo prazo, posicionamento. Nossa discussão estava ótima. Quase um novo tratado de marketing. Ô, Dario, então depois aqui dessa primeira aula, velho, vocês vão ficar loucos. Vamos ver aqui. A Amanda colocou né, a pergunta: por que eu devo investir em marketing? Aí, planejamento do crescimento em longo prazo. Esse tipo de frase é uma frase que mata a empresa, né? Porque falou coisa longa na cabeça significa, não, isso aí eu não quero fazer, é dinheiro, é tempo, eu quero uma coisa para amanhã. E esse troço de coisa para amanhã, vocês vão ver, galera, que é muito importante a gente ter essa consciência do marketing, né? Nós que trabalhamos com marketing e lutar pela nossa área. A nossa área é muito assediada, é muito atacada, né, o tempo inteiro, por diversos lados, por diversos motivos, já há muitos anos. E aí essa história de longo prazo ela é complicada, né, porque todo mundo quer para amanhã. E o span de atenção das pessoas cada vez é menor, né? O processo de planejamento, tudo que as empresas fazem cada vez é menor. Posicionamento é uma outra questão complicada, porque ninguém entende o que é posicionamento, né? E aí vai ter um problema que a gente vai discutir daqui a pouco, que parte das dificuldades que a gente tem no marketing é justamente que, como é essa bagunça e prostituição, as coisas querem dizer coisas diferentes para diferentes pessoas. Né? Nenhuma sociedade, nenhum grupo consegue operar dessa maneira. Você via lá em história bíblica sobre Torre de Babel, é a mesma coisa, né? Não dá, a galera não se confunde, tem que jogar uma praga para poder voltar ao zero. Né? Tem que ter um dilúvio aí para poder voltar ao zero. Né? Depois ali está Grupo dos Mineiros e Portuguesa. Posicionamento mais estratégico, melhorar relacionamento. Aí aquela coisa do posicionamento já falou, estratégia também ninguém sabe o que é. E melhorar relacionamento. Isso aqui é uma coisa interessante, né? Porque o relacionamento para marketing, obviamente, ele é fundamental. E é engraçado que o relacionamento ele já nas raízes das relações comerciais, há milênios, ele já tinha importância, porque pensa bem, hoje em dia a gente pode acionar a justiça, né? Agora, antigamente, quando o Dario chegava com um carregamento de tempero da Ásia e queria vender para mim em Portugal, eu tinha que, sabe, confiar no cara, que a coisa era de qualidade, né? E era muito importante manter esse relacionamento, porque, basicamente, o sucesso e a evolução das pessoas no mundo de negócios era muito fundamentado no relacionamento. Porque se o cara mentisse, acabou a reputação dele, né? Então, legal. Definimos que, aí a Diana, investimento em marketing é importante para a organização. Você vê que toda hora a gente fala planejamento e crescimento a longo prazo. E é óbvio que isso é certíssimo. É óbvio certíssimo. E, inclusive, vocês vão ver que um problema estudado até na academia é essa dificuldade da pressão do amanhã e o marketing saber que ele tem que construir algo para a empresa. A ideia que hoje ela está muito forte, tem um lado positivo, mas eu acho que não da maneira como é colocado hoje impunemente, que essa pressão de vamos ter que fazer uma coisa para ter resultado amanhã, ela é compreensível e importante para as empresas. Só que isso não pode fazer com que eu tenha uma visão de criança, né? Do tipo, eu não sei como é que vai ser o futuro, né? Tem um monte de problema acontecendo aí.
Aí eu olho para cá, eu vejo lá que eu tenho, sei lá, 100 litros de água. Aí eu vou, consumo tudo aquele troço, olhando por curto prazo, porque agora eu tenho que estar bem, tenho que estar feliz e saudável, e não me preparo para amanhã. Aí você sabe o que acontece, porque tem lá a história da cigarra da formiga também, que é lá do... Até em desenho do Pica-Pau tem isso, né? O que acontece quando a gente não se prepara para o longo prazo. Particularmente quando o longo prazo está tão instável e imprevisível como hoje em dia, né? Aí o Mutimba coloca auxiliar o cliente na diferenciação do mercado. Isso, obviamente, também é algo muito importante, né? E difícil também de trabalhar, porque tem cliente que você fala para o cara, diferenciação significa que eu sou diferente de outro, né? Então existe um outro, esse outro é o concorrente, por exemplo. E a ideia de concorrente, muita empresa também não percebe. Né? É inacreditável que um conceito tão trivial quanto o que é concorrente, o cara não percebe. Aí o cara fala o quê? Não, Nino, na minha empresa a gente não tem concorrente. Ele quer dizer que ele é muito bom, que ele é melhor do que os outros, mas não existe não ter concorrente. Não ter concorrente é monopólio. O monopólio é muito difícil de acontecer. E no mundo privado, teoricamente, é proibido por lei. Né? Os clientes pedem urgência, a média é feita... Então, Diana, esse equilíbrio entre o amanhã e não esquecer o longo prazo é muito difícil para a gente de marketing gerenciar. É muito difícil realmente. Né? Como eu falei, é estudado esse troço. Investir em marketing é a melhor forma de você se destacar e aparecer para o seu público e competir com a concorrência. Esse aí está um pouco mais factível para o leigo. Né? A Albira da empresa, o nome escolhe nome, cores e postar numa foto. Esse do Adailson eu gostei muito porque ele está muito palpável e palatável para muitas empresas pequenas, leigas e tal. Contribuir no alcance do resultado das empresas, né? Todas precisam vender também. Isso aí por isso que o discurso falar em venda é muito importante, particularmente para a gente de marketing. Vocês vão ver ao longo do meu discurso aqui. E aí, pessoal, essa aula, como eu falei para vocês, tinha gente que não estava aqui antes, né? Eu sempre começo no horário, a gente não tem hora para terminar. Eu tento terminar por volta de 3 horas e dou mais uma de bônus. Essa aqui, talvez, as discussões sejam muito provocadoras, a gente tem que ficar um pouquinho mais de tempo, e quem não puder, depois a gente discute mais e vai ter tudo gravado. Aí a van deve ser feito porque permeia todos os departamentos e traduz objetivos de negócio e gestão da marca da empresa. Essa ideia, que a gente vai falar hoje, que o marketing ele permeia toda a organização, ela é muito difícil de ser compreendida. Ela é muito intangível. Né? A minha esposa, né, que respira marketing o tempo inteiro, né, fica me ouvindo o tempo inteiro falar disso, né, dá até aula de pente se ela quiser. A minha esposa ontem, eu trocando ideia com ela sobre o que eu ia falar hoje, ela veio me perguntar, né, mas como assim? Né? Sempre que você fala, ela falou para mim, sempre que você fala que o marketing é de toda a empresa, eu não entendo, dá exemplo. Aí eu olhei assim em volta da sala, aí tinha, por acaso, né, tem, entre onde eu estou, que é o escritório e a sala, tem um jardim. Então, às vezes, entra lá na casa, né, sei lá, aqui, voa a folha e tal. Tinha uma folha no meio da sala. Aí eu falei para ela, se a gente estivesse num escritório, ter essa folha no meio da sala é um problema de marketing. Aí eu fui depois dando outros exemplos que eu vou dar aqui, e aí ela foi entendendo. Tá? Muito bom que a Van colocou. É isso aí, galera. Então, olha, uma coisa que eu quero trazer para vocês agora, e eu vou voltar aqui a compartilhar a tela. Daqui a pouco eu dou aí 10 minutinhos para vocês poderem fazer uma pausa. É o seguinte, eu estava nesse slide aqui, né? Vocês deram várias respostas aí muito legais, muito corretas, muito coerentes, né? Mas a gente tem que lembrar o seguinte, né? Será que o outro lado, o cliente, o contratante, o chefe, o dono da empresa, o cara não tem essa noção, ele não tem essa percepção que vocês colocaram aqui nos slides, né? E eu acho que talvez um dos principais desafios que eu coloquei 2, né? E ao mesmo tempo não sei se talvez é o maior, é justamente a gente tentar gerenciar esse gap, né? Esse divide, né? Não tem, a gente não fala que tem divide, eu não sei como é que é o nome em português, de exclusão, ou sei lá como é que fala, o divide digital, né? Tem gente que não tem digital, tem gente que tem. O divide social, né? Tem o pessoal que tem iate e 3 ilhas, tem outros que não têm o que comer nem saneamento básico. Esses gaps que a humanidade tem também acontecem no marketing, no conhecimento, certamente. Então, esse gap de conhecimento do marketing, o que nós que trabalhamos e estudamos a sério o marketing, percebemos que o marketing é muito além, como eu coloquei, muito mais
sofisticado, né, refinado, do que, obviamente, o outro lado. Tá? Então, a gente tem um problema que é essa brincadeira aqui. Né? O marketing que a gente domina e conhece é diferente do outro marketing. Tá? E aí, é tão interessante marketing, né? Por isso que, normalmente, peço desculpa aí se a aula estender um pouco, mas é porque esse assunto aqui, eu tenho uma paixão tremendamente envolvida por esse assunto. O próprio problema que a gente está discutindo aqui, que é a gente entende, conhece, enxerga o marketing de certa forma. Só que o lado que a gente vai interagir é o completamente diferente. Esse problema, ele é um problema de marketing, que é um problema das expectativas e percepções. Esse slide aqui, teve aluno meu que já viu que ele é slide de aula. Vocês vão ver esse slide também numa aula nossa mais para frente. Uma das principais guerras e batalhas que ela permanentemente existe para marketing é a questão de expectativa versus percepções. É essa batalha. Que aí vocês vão ler lá no livro de marketing de serviço, que quem não comprou vai obrigatoriamente não, né? Inevitavelmente, talvez, comprar ao longo do curso, porque ele é brutal para a sua carreira. Eu já mostrei em várias aulas, vou mostrar na próxima, hoje não. Mas é um ganho de expectativa, que é esse gap de que isso aqui é como é no mundo dos negócios, né? Antes de comprar com a gente, antes de interagir com a gente, isso vai existir na cabeça do cliente. É inevitável. Você pode gostar, não gostar, entender, saber, querer ou não importa. Isso vai existir. Então, eu, como empresa, quando eu vou vender alguma coisa, o outro lado, ele vai estar com esse problema, que é, ele espera algo de mim, espera algo do produto ou serviço que eu vou comprar, ele tem as expectativas dele, e aí ele vai comprar, vai receber aquele produto, vai ter uma reunião com você, vai ver você apresentando um trabalho, vai ver você defendendo uma ideia, vai ler alguma coisa, vai consumir um serviço. Toda essa brincadeira é as expectativas, e aí depois que acontece a coisa, ele vai fazer um cálculo, que é aquilo que eu achava que eu iria receber, aquilo que eu achava que estava comprando, é o que eu entendo que eu recebi. Então, isso é o tempo inteiro, é o gap das expectativas que chama, e a gente tem que trabalhar a gestão de expectativas em marketing. A gente vai entrar mais profundamente nesse conceito ao longo do curso. Aqui eu quero só dizer que já existe isso. E aí, trazendo essa brincadeira das expectativas para o nosso desafio de agora, a gente pode fazer isso aqui, né? A gente tem de um lado, o que o cliente, lá, o chefe, né, os gurus, acham que sabem ou acham que praticam de marketing. E quando a gente olha no olhar treinado, né, o que a gente percebe, na verdade, é isso. Né? Então, é aquela coisa. Quando você está vendo lá na empresa o que eles estão praticando, fazendo de marketing, ou quando você vai ler lá alguma coisa de um guru, ver lá um vídeo na internet, o outro, ele está crente que ele está lá no Big Mac, lindo, maravilhoso. Na cabeça dele, ele está ali tranquilo. Né? E você fala assim, putz, cara, isso aí é uma sandes de terceira categoria que o cara compra ali na esquina. Tá? Então, só para fazer essa brincadeira que até essa nossa discussão ela pode ser levada para uma teoria de marketing. E aí, galera, esse movimento, eu espero que em algum momento ao longo do curso, vocês se peguem com esse problema de estar enxergando marketing de tudo, de estar sonhando com marketing. No primeiro momento é fácil, né? Eu falo, olha, a gente consegue ver marketing em seriado, em filme, e aí a gente vai naquela coisa óbvia, como, por exemplo, product placement, né? Então, tem lá uma cena rolando, e aí na mesa do bar lá que os caras estão trocando ideia, tem uma garrafa de Heineken. Essa é uma coisa que qualquer pessoa vai ver, né? O marketing que colocou aquela garrafa ali. Então, essa parte não me interessa que vocês conheçam. Vocês vão começar a enxergar outras coisas, né? E aí sim você está com o marketing mais automático dentro de você. E não saber, portanto, o que é marketing, para nós, que somos profissionais, né? Não saber o que é marketing e viver nesse mundo é ruim para todos. Né? Você tem competidores piores, o que é ruim. Né? O Porter, que é um cara de estratégia, economista lá de Harvard, que ficou famoso com as 5 forças de Porter, o Porter, ele fala que a pior coisa para o mercado é um competidor ruim. Porque esse cara, ele nivela todo mundo para baixo. Né? Ele faz com que todo mundo ache que aquilo ali é um padrão. Então, quando você chega aqui em cima com uma qualidade, com um preço,
ele não está afim, porque ele está acostumado com o que foi educado pelos competidores ruins, praticado pelos competidores ruins. E isso, ao longo de décadas, vai fazendo com que a área inteira de marketing comece a ser colocado de canto, como é hoje nas empresas. Tá? Faz com que a gente tenha piores compradores. Porque quando o fulano vai te comprar, ele vai contratar você para trabalhar na empresa, ele vai contratar o seu serviço, o que ele sabe de marketing é aquele sanduíche todo fuleirinho lá. Então, ele vai pagar menos, ele vai valorizar menos, tá? Ele se torna um pior cliente, ele reclama de coisa que não tem que reclamar, ele fala que você está fazendo segmentação, mas isso aí é uma coisa que é besteira, porque ele viu num vídeo que o certo era trocar uma ideia entre a galera e colocar lá que o fulano torce para o jogo de futebol e ele chega em casa à noite e discute com a esposa para fazer a tal persona, né? O ensino, e obviamente, né, quem aprende, quem ensina marketing, cada vez pior. Eu pego aluno, às vezes, de mestrado, que eu solto ali uma coisa e falo assim, galera, vem cá, vocês estão com esse ar aí de quem não entendeu nada, vocês não sabem o que é posicionamento, né? Vocês não tiveram isso na faculdade? Não, a gente teve. Então, o que é posicionamento? Aí os caras não sabem. Você pergunta, às vezes, para professor, e o professor repete besteira que ele viu na internet. O marketing começou lá com a prensa do Gutenberg, fala assim, cara, o cara é professor, velho, o cara não pode fazer isso com o aluno, é uma covardia, é uma agressão. Só que devia ser crime, na minha opinião, o cara ensinar uma coisa errada e propagar aquilo errado. Né? E tem um motivo, porque as escolas de marketing que ensinam o marketing para quem deveria praticar isso corretamente, elas foram moldadas, né, com uma ótica baseada em frameworks que são os mesmos desde que o marketing nasceu, há 100 anos. Há um pouquinho mais, na verdade, né? 120, porque não foi desde o dia 1. Né? Foi quando se começou a trabalhar os princípios de marketing, na década de 20, com mais força. Já rolava um pouco antes disso, né? E daí foi se trabalhando os processos gerenciais, como é que o marketing era numa empresa e tal. Esse paradigma que ele começou a nascer nessa época e depois ele foi o clímax desse paradigma gerencial de marketing aos 4 Ps na década de 50, na década de 60, esse paradigma é o que até hoje é ensinado nas escolas. E mesmo que fosse ensinado bem, aprendido bem, seria até melhor, né? Mas não é. É engraçado que eu pergunto para os alunos o seguinte, falo, galera, eu vou dar meio ponto, né, para quem lembrar qualquer autor de marketing mesmo, né, sem ser o Kotler. Cara, a galera não lembra Kotler e Keller. O nome do livro é Kotler e Keller. O cara não lembra do coautor. Sacou? É inacreditável, cara. E outra, se o cara só conhecesse Kotler e tivesse lido o livro do Kotler, que fosse, ele não falaria certas coisas. Aí fica essa zona aqui. O resultado é isso. Né? E com certeza, galera, você já sentiu isso. Você já percebeu numa conversa, você já sentiu na hora de ser contratado e o cara não valorizar. Você já sentiu na hora de falar, gente, a gente tem que fazer isso aqui, é importantão. O cara não deixa isso aí para lá. Né? Com certeza já passou na tua carreira por várias situações que são reflexo de marketing, deixa para lá. Né? Isso é uma construção que foi feita, a gente tem que lutar, porque isso afeta a gente. Enquanto o marketing ficar para lá, e enquanto o marketing significar o que esse monte de acéfalo falar por aí, eu vou ser prejudicado, porque eu vou ter dificuldade de ganhar dinheiro. Ou então, eu vou ter que vender os meus produtos por R$ 79,90 por mês, como o nego faz aí. Né? Sejam eles quais forem. É por isso que tem aquela ideia de aprender o marketing de verdade e tomar Red Pill. Né? Esse sentimento de Red Pill, desculpa, nessa última turma de formação de consultores, alguns colegas daqui talvez vão se lembrar, o Gustavo talvez se lembre, o Israel, que foi nosso aluno, ele mandou para mim um depoimento que é exatamente o que eu gosto de provocar nos alunos. Né? Ele falou assim, Nino, eu estava, né, ele está lá ouvindo essas coisas, está estudando, um cara bastante estudioso e tal, leu o livro todo lá de marketing de serviço, eu passava artigo, o cara lia, né, o cara muito sedento de conhecimento, e todo aluno que é sedento de conhecimento, cara, você pode me buscar que eu nunca vou te recusar, te dar insumos para você poder estudar. Ele falou, Nino, eu estava numa reunião, cara. E aí, em certa hora, eu buguei na reunião. Falei assim, como buguei? Ele falou, cadê um bug na reunião? Os caras lá estavam lá falando. Aí eu comecei a ver que quando ele estava falando, tinha lá um modelo que falava disso, estava tudo errado. Esse outro cara queria fazer uma coisa que não tinha a ver com o que ele realmente objetivava. Ele tinha um objetivo e queria fazer uma coisa que era outra coisa. Né? E quando eu percebi, os caras estavam me perguntando coisa e eu estava ali em off. Né?
só na minha cabeça, fazendo um monte de... Parecia um documentário, aqueles números rodando e tal, coisa vindo, e caraca, né? Ou seja, ele foi ali, ele foi um pouco lá para o Matrix, e depois foi puxado para a realidade. Então, isso aqui é uma coisa legal da gente ver, de tentar tomar essa Red Pill e ver o mundo de uma outra maneira. Tá? É um problema, Mariana. Isso é um problema, na minha opinião, certamente global. Certamente global. Na verdade, esse problema, ele começa, inclusive, né, e aqui não vai ter nenhum tipo de juízo de valor, de ideologia, de não sei o que lá, mas ele, como vocês vão observar aqui, o marketing que a gente trabalha, ele nasceu nos Estados Unidos, cresceu nos Estados Unidos e foi literalmente exportado para outros lugares do mundo, para muitos. Né? Então, por conta da hegemonia como país, como potência dos Estados Unidos, essa disseminação impediu, inclusive, que outros formatos de marketing prosperassem. Você vê que a escola nórdica de marketing, que é o marketing praticado nos países nórdicos, Suécia, Finlândia, Noruega, etc., né, Dinamarca, esse marketing, que é o marketing, que é o paradigma atual de marketing, embora não totalmente comprado, que é o paradigma de serviço, ele até a década de 80 ele foi completamente ignorado, e a partir da década de 80, com muito esforço dos acadêmicos, vale dizer, esse elo começou a nascer. E nos outros países? O marketing, ele nasce e ele tem um timing diferente dependendo do país, porque ele está ligado à evolução econômica e comercial do país. Então, você pega a China, por exemplo. A China agora está na moda do pessoal da China, né, por conta das questões políticas. Então, agora o pessoal está descobrindo que a China já tinha lá um Estado formalizado há 2.500 anos. Os Estados Unidos tem há muito menos tempo, né? Um Estado formalizado. Não tem nem 200 nos Estados Unidos, 100 e pouco. A China já tinha 2.500 anos. Aí o pessoal agora, né, está na moda de falar da guerra do ópio da China, para tentar explicar a evolução tanto da tecnologia quanto da parte comercial de negócio chinesa. A guerra do ópio ela é tratada em estudos que eu posso passar para quem se interessar, como um marco importante no nascimento do marketing lá na China. Né? Então, o marketing é muito ligado a esse tipo de história. Tá? Então, a gente tem que aprender o marketing de verdade. Pronto. Agora, portanto, vamos entrar aqui, estamos preparados para chegar na discussão que a gente quer ter.